Quando você pergunta algo assim, você bebeu, você não bebeu? Isso dá uma sensação de que a liberdade dele está sendo ameaçada. Quando uma pessoa sente que a sua liberdade está sendo ameaçada, existe meio que um instinto humano de se defender. Você acha que eu sou criança? Você já ouviu isso dele alguma vez? Já, com certeza. Isso é gerado pela pergunta. E daí quando você diz assim, Vitor, eu pergunto porque eu estou preocupada com ele. Você vê que uma coisa não é diretamente ligada à outra, né? A pergunta com a preocupação. É que você está vendendo uma ideia. Porque a ideia de não ter liberdade para agir, ela gera resistência não só para ele te ouvir, mas gera também uma resistência à ideia que você está transmitindo. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Como é que você chama? Cláudia, Cláudia. E aí, Cláudia, faz quanto tempo que você me acompanha? faz acho que uns 2 meses mais ou menos. Uhum. E a minha dúvida é assim, a respeito do quando eu não tô próximo à pessoa que bebe, no caso, ele tá fora de casa, meu irmão, ele fica fora de casa, e aí como pelo WhatsApp, como que eu chego até ele para perguntar se ele bebeu no dia ou não. Lógico, se eu ligar para ele e perceber a voz alterada, tudo bem, mas caso contrário, eu faço essa pergunta diretamente, isso é invasivo? Certo. E ele não mora com você? Não. Certo. Vamos pensar juntos. O que você acha por que você perguntaria se ele bebeu? Vamos imaginar. Assim, o que você Não, imagina que porque eu me preocupo, porque ele dirige, ele trabalha com moto, então ele está sempre andando para lá e para cá. Ele tem uma oficina e ele vai buscar, ele vai levar essas motos às vezes. E numa dessas Tá, saídas ele para e bebe. Mas eu pergunto diretamente. tá, beleza. Você me respondeu uma coisa que é paralela. Eu perguntei, por que você perguntaria para ele se ele bebeu? Daí você me respondeu, porque eu me preocupo. Sim. Você se preocupar, né? A gente imagina que então o seu objetivo é que ele pare de beber, certo? Sim. E aí a gente tem que imaginar, por que você pergunta? Então talvez o raciocínio seja, porque de alguma forma eu imagino que isso vai me ajudar a fazer ele parar de beber. Beleza. O meu raciocínio é esse, daí a pessoa vá se não, pô, eu tenho que me policiar, eu não posso beber, eu estou trabalhando, coisas desse tipo. Mas você tem dúvida também, você ainda perguntou, mas será que isso não pode ser invasivo? Sim. Né? Você já perguntou alguma vez? Já perguntei. Uma vez ele me disse assim: não, não bebi, tô bem. Acho que 1 hora depois eu tive que ligar para ele por causa da nossa mãe e a voz dele estava alterada de quem tinha bebido. Uhum. E se ele te disser, sim, bebi? Aí eu fico muito brava. Por que Não se ele fico te brava, daí eu diria? falo, Eu acho que você fica frustrada, ansiosa, com medo, né? exato. Aí ele Mas fala, geralmente sim, se eu, bebi. se eu pergunto, ele responde, entendeu? Uhum. Não, bebi tal coisa, bebi isso. E aí? Mas aí eu fico na preocupação, entendeu? Na ansiedade, bebeu, Então aquela coisa. você fica preocupada, mas ele não diz, tá, minha irmã, obrigado que você me avisou. Eu nunca tinha pensado que beber e dirigir pode ser perigoso. Não, lógico que pensou. Lógico. Né? Vê que essas coisas parecem que não são. Parece que não faz muita diferença. Mas, poxa, eu vou perguntar porque eu tô ansiosa. Aí ele vai me dizer, bebi. Tá, agora eu sei que ele bebeu. Meu Deus, mas e aí, o que eu faço? Ah, na E eu me verdade é pergunto, complicado, porque aí a gente vai se frustrando e chega um momento que você fala assim, tá, então deixa. tá bom, então te vira Aí, aí. Já que não quer me ouvir. exato, é complicado. Eu acho que você tá pulando uma etapa. Qual etapa?
Você está indo direto para... Você está imaginando diretamente que ele vai e vai pensar, poxa, beber e dirigir é perigoso, e olha, eu estou fazendo isso, e ainda mais, a minha irmã me disse para não fazer isso. Já que a minha irmã disse, eu vou obedecer ela. A etapa é ele querer parar de beber. Mas é que a gente está nesse... Essa pergunta implica que ele já gostaria de beber e só falta avisar ele. Só que quando você faz esse tipo de pergunta, você acaba, e pode ser meio... Vamos ver se eu consigo te explicar, tá? Me avisa, se eu não conseguir explicar, se me avisa, eu tento ajustar. Quando você pergunta isso para alguém que não quer mudar ainda, por alguma razão, qualquer que seja, tá? Não leva para o pessoal isso, mas por razões dele. Não. Quando você pergunta algo assim, você bebeu, você não bebeu? Isso dá uma sensação de que a liberdade dele está sendo ameaçada. Sim. Mesmo que seja uma liberdade para tomar decisões ruins. E quando uma pessoa sente que a sua liberdade está sendo ameaçada, existe meio que um instinto humano de se defender contra aquela ideia de liberdade que está sendo ameaçada. Isso não é racional. É uma coisa muito doida. Assim. Tem gente que faz coisas absurdas por uma ideia de liberdade. Né? Já houveram guerras na história da humanidade que pessoas morreram por uma ideia de liberdade que talvez não fosse bem real. Porque a ideia de não ter liberdade para agir, ou a ideia de que as pessoas estão mandando em mim, ou não me respeitam, ou não me compreendem, ela gera resistência não só para ele te ouvir, mas gera também uma resistência à ideia que você está transmitindo. Olha, beber é perigoso. Tá, mas olha só, minha irmã fica me dizendo que beber é perigoso. Que coisa chata isso, meu Deus. Não respeita que eu tenho liberdade, que eu sou um adulto, não respeita a minha individualidade. Poxa, acha que ela é melhor que eu? E aí envolve duas coisas. Essa resistência, tem até um nome, tá? Você não precisa decorar, é só para você entender o quanto isso é sério. Tem muita pesquisa sobre isso. São princípios psicológicos gerais, que no alcoolismo eles são mais importantes até para a gente compreender. Que é o princípio psicológico da reatância. Que a reatância é tipo um termo da física, né? Que tem a ver com resistência. Você cria mais resistência quando você faz isso, na ideia de mudança. Isso faz com que ele tenha menos interesse em parar de beber. Pela ideia, é o jeito que a ideia é passada. Entendi. Por exemplo, sei lá, eu vou tentar um exemplo bobo, bem besta, tá? Só para tentar ser didático. Se eu, sei lá, se eu começasse a... Eu não sei, não consigo pensar um exemplo claro agora. Mas se alguém começasse a mandar em você, se alguém começasse a dizer, você tem que, sei lá, parar de usar óculos. Por que você está usando óculos? Você não sabe que tem jeitos de você melhorar a visão que não tem óculos? Mas peraí, eu acho que usar óculos é bom, pô. Eu sempre usei óculos, sempre me ajudou. Como assim você está querendo? É um jeito de... Mas sabia que tem um jeito de não usar óculos? Pelo menos dizem. Tem teorias. Só que eu acho que se alguém chegar para você dessa forma, mandando você parar de usar óculos, e você não entende ainda, eu acredito que é possível, a não ser que você esteja muito aberta a isso, que a sua ideia seja nem ouvir essa pessoa que está sugerindo. Porque é uma ideia que você já tem na sua cabeça, de alguma forma, que aquilo é normal, que aquilo é uma escolha sua, e alguém quer mudar a sua ideia de uma forma muito direta. Isso, além de ameaçar esse instinto de liberdade, também ameaça uma coisa que é muito nobre para nós, que é necessária para a nossa existência, que é a nossa autoestima. Pô, se eu escutar isso que você está me dizendo, eu vou ter que entender que eu sou um imbecil, ou que eu sou idiota, ou que eu sou desqualificado. Capaz. E eu não quero me sentir assim, porque é horrível. Então a tendência que eu vou ter é de, inicialmente, te ouvir menos. E lutar contra. Não, eu não sou incapaz, eu não sou... Você vê como se misturam as coisas com uma mera pergunta. Assim. Você bebeu ou você não bebeu? Peraí. Como se eu fosse... Você acha que eu sou criança? Você já ouviu esse vídeo alguma vez? Já, com certeza. Isso é gerado pela pergunta. Então, por exemplo, né? E daí quando você diz assim, Vitor, eu pergunto porque eu estou preocupada com ele.
Você vê que uma coisa não é diretamente ligada à outra, né? A pergunta com a preocupação. É tipo assim, Sim. imagina que você está fazendo um bolo. Eu não sou bom em fazer bolo, tá? Eu não sei fazer. Você sabe fazer bolo? Não, uma catástrofe. Eu também não. Mas já me disseram que você não pode abrir o bolo na metade do forno, né? Sim, tem coisas básicas que a gente não faz. E ele diz assim, poxa, eu estou muito preocupado, eu quero que esse bolo saia perfeito, porque eu vou receber pessoas muito queridas. Não na pandemia, mas vou receber pessoas muito Não. queridas. E eu quero poder receber elas com um bolo muito bom. Então, por isso que eu fico abrindo o forno toda hora para ver se o bolo tá bom. Você percebe que o problema não é a preocupação. O problema é a estratégia. Pô, mas eu tenho que esperar o bolo ficar pronto, então a coisa mais acertada para eu fazer, para eu me aproximar desse meu objetivo, é seguir, vamos dizer assim, uma receita. Sim, uma forma. Seguir talvez vamos dizer assim, um método, né? Tem um método para fazer bolo. Você pode tentar fazer bolo do zero, começar a inventar, mas você pode seguir alguém que já fez muitos bolos e seguir, sei lá, o método, a receita, que já fez muitos bolos crescerem bonitos. É o que você traz pra gente. Você, as formas, auxilia a gente ter um direcionamento de como administrar isso com a pessoa. Não tendo problemas, não tendo mais, criando mais problemas, na verdade, porque já é um problema e aí você tem que administrar isso. Sem ter nenhuma ferramenta, fica mais difícil. É isso o que eu vejo que você tem ajudado, de verdade. E aí você percebe que se você não entender isso que eu te expliquei da reatância, que é um princípio psicológico geral, assim, você acha que eu consegui explicar? Conseguiu, sim, sim, claro. É, como eu vou falar isso? É inconsciente e gera essa força contrária do que você está tentando. Na verdade, eu estou tentando ajudar e, na verdade, eu estou causando que ele rechace totalmente a ideia. Em vez dele ir acatando e dele ir assimilando, porque é um processo, não é algo instantâneo, de acatar isso aos poucos, gradativo, e ir vendo ele por si próprio, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer o outro enxergar. Consegue. Eu acabei de fazer enxergar umas coisas aqui. Sim, não, claro, mas assim, você tem que ir de formas que não sejam invasivas e agressivas, para que a pessoa tenha, assim, te repudie totalmente. Tem que ir aos Total. poucos. Tem que ir com jeito. É tipo um processo, sei lá. É que você está vendendo uma ideia para alguém que ainda não comprou essa ideia. O problema não Sim, é que ela... Então, para você vender uma ideia para alguém que ainda não comprou essa ideia, eu também não sou entendido de vendas, mas eu também já ouvi algumas coisas dessas. Vender uma ideia é uma habilidade necessária para a gente viver melhor, né? E aí, quando alguém não compra a nossa ideia, a gente pode ir para dois caminhos. Um é a gente pensar, poxa, essa pessoa que não compra a minha ideia, caramba, poxa, ela não compra a minha ideia, não tem como vender essa ideia para essa pessoa. E a outra é pensar, poxa, por que será que eu não estou conseguindo vender essa ideia? O que eu poderia fazer para vender essa ideia? Porque tem vendedores que vendem mais uma ideia do que outros, vamos dizer assim, né? com E não tem certeza. a, e não tem a ver com apenas habilidade, apenas, sei lá, dom. São habilidades que se aprende, né? E daí isso é um jeito de fazer ele enxergar. Porque você vê, Tem que ir conquistando essa capacidade também, Vitor, de saber passar essa ideia para a pessoa que bebe. se você quiser fazer ele parar de beber, né? Porque ninguém tem que nada. É se ele quiser, né? E se você quiser também, você não tem que Sim. nada. Não, mas eu queria que ele parasse de beber. Ele está causando danos graves, ele já sofreu acidente, ele já várias coisas, entendeu?
Entendi. Então, tem 40 anos, não é um menino. Então, a gente está... Eu queria poder fazer duas vezes, eu queria poder voltar no tempo e conversar contigo de uma outra forma, só para você ver a diferença que daria. Mas vamos imaginar, retoma um pouco essa conversa que a gente teve, esses últimos 30 segundos. Você falou assim, tem que fazer ele parar de beber. É que agora você já sabe o que a gente falou, né? Se eu falasse para você assim, Cláudia, claro que você tem que fazer. É sua obrigação como irmã fazer isso, pelo amor de Deus, você vai deixar o seu irmão desse jeito? Você tem que fazer, pelo amor de Deus, Cláudia. Como assim? Claro que você tem que fazer. Não, vou dizer para você, não, eu não tenho que fazer. Não, não. A sua vontade de fazer iria aumentar ou diminuir? A minha vontade é diminuir absurdamente. Eu já ia rechaçar a ideia. Não, eu não tenho que fazer. Então você é um ser humano médio, normal. A maioria é assim. Isso é normal, é um instinto de sobrevivência. Porque assim, o que você está mandando em mim? Peraí, eu quero preservar minha liberdade de escolha. É. E aí tem gente que confunde isso. Porque você percebe o que eu fiz? De certa forma, né? Só para tentar ser didático. Eu fiz você falar. Eu preciso. Nossa, é verdade. Nossa, eu tenho, porque eu tô vendo o que está acontecendo. Se eu tivesse falado que você precisa e que você é obrigado a fazer isso, talvez bloqueasse a tua cabeça de pensar que é uma vontade boa. Naquela parte de vontade que geralmente a gente tem duas vontades ao mesmo tempo. Que o nome disso é ambivalência. Agora a gente está aprofundando, né? Mas eu acho que vai ajudar. Que é aquela coisa. Dificilmente a gente tem uma convicção 100%. Isso não é necessário também. Por exemplo, em algum momento você pode ter tido dúvidas, se você queria. E você ainda pode ter em algum momento dúvidas. Será que eu quero mesmo ajudar o meu irmão? Mas tem um lado seu que quer. Então tem dois lados. Imagina que dentro dele também tem esses dois lados. Será que eu continuo vivendo assim ou não? Se eu for, é como se fosse um cabo de guerra na cabeça dele. E se você puxar muito um cabo de guerra para um lado, tipo assim, meu irmão, você tem que parar de beber. É muito doido, que na cabeça dele vai vir um mecanismo automático de puxar a corda para o outro lado. Tipo agora eu falei, você tem que fazer o seu irmão parar de beber. Puxei a corda. Aí a tendência é, peraí, quem é você? Por querer mandar em mim. E é natural. Agora, quando você, ao invés de mexer com, puxar um lado da corda, você expor que tem um cabo de guerra, quando você reconhece ele, e a pessoa reconhece também, aí ela olha, poxa, é verdade, eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, vou te dar um pequeno exemplo, tá? Eu fico às vezes um pouco receoso, porque eu fico com uma ilusão, eu me iludo às vezes, que as pessoas vão me entender perfeitamente, ou que vão ter paciência para compreender, não vão, mas eu vou ter que superar isso para te dar uma dica. Um monte de gente não vai entender, vai, meu Deus, Vitor, porque tem gente que está chegando, tem gente que é mais antiga, mas vou te dar uma dica, um exemplo. Se você, algum dia, falasse para o teu irmão da seguinte forma, olha, meu irmão, eu me preocupo, eu sinto medo que você às vezes sai e te diz, o que ele te responderia? Pode ficar tranquila. Essa é a resposta. Eu agradeço, eu fico feliz que você gostaria de me deixar tranquilo. E eu agradeço por isso. Você tem medo? Nunca perguntei isso para ele. E essa é a pergunta de, sei lá, $100 mil. Você tem medo? E olha, se você fizer isso de cara, talvez ele vai dizer que não. Por quê? Mas vai repetir. Talvez, mas sabe por que ele diria que não? Um dos motivos que eu imagino, que ele não quer te assustar. Que ele deve ter medo de te assustar. E você vê que vai criando uma tendência, ele às vezes nem conversar algumas coisas contigo por medo de te machucar. Entende? A diferença. Meu irmão é perigoso. Meu irmão, eu sinto medo. E eu fico feliz que você não quer que eu sinta medo. Agradeço. Mas você entende? É lógico que você entende o quão difícil e tênue é isso.
Porque se eu falo que eu tenho medo, se eu falo que isso gera, eu acabo, essa é uma outra preocupação de afastá-lo mais. É um irmão único. E ela acaba assim tendo medo de afastá-lo mais do que trazer ele para perto, entendeu? Claro, mas daí você vai ter que mostrar para ele que você não depende dele para viver. Vamos dizer assim. Sim, afastá-lo Que que eu assim, digo ó, também é assim. tipo assim, meu irmão, eu tenho medo, mas você não é responsável pelo meu medo. Eu sou. E eu não espero que Sim. você agora me satisfaça em tudo. Calma, não é isso que eu quis dizer, meu irmão, meu querido irmão. Só quis conversar contigo sobre perspectivas diferentes. Porque, por que que se cria isso? Se você falar agora eu tenho medo, é que ele não vê você tendo medo. Ele vê você desesperada, tendo pânico. Exato. E aí ele, meu Deus E do aí céu. acaba assim, assuntos que a gente não pode tocar em determinados assuntos, não pode conversar sobre determinadas coisas que implique na preocupação com a bebida. Então a bebida é muito ingrata realmente, porque ela vai minando valores muito bons de família, de relacionamento, trabalho, seja lá do que for. É muito complexo. E essa é mais uma das razões do porquê a gente precisa jogar para ganhar com ela. Sim. Não dá para baixar a guarda para ela. E quando isso tá. Tem gente que me fala, né? Te perguntaram, não consegui responder, talvez eu consiga agora. Mas, Victor, tá bom, isso até faz sentido. É difícil na prática, talvez com treino, talvez você imagina que você possa conseguir, né? Não seja fácil, mas talvez seja possível você conseguir. Imagina. Ou não. Você acha que é impossível? E aí, você pode pensar, mas poxa, eu já errei durante tanto tempo e ele já é desconfiado comigo. O que eu posso fazer? Será que vai dar certo agora que ele já está desconfiado de mim? Já se perguntou isso? Claro, porque às vezes de formas diferentes você aborda o tema e aí a pessoa vai ficando receosa com você. Ah, ela está querendo me perguntar disso, ela está querendo falar sobre bebida. E olha que doideira, e se você falasse isso para ele? Fala, meu irmão, cara, sabe o que eu percebi? Que às vezes eu encho o seu saco por causa da bebida. Eu entendo, porque muitas vezes você não quer nem conversar comigo sobre isso. Eu te descarrego a minha ansiedade, sei lá, eu tiro teu espaço, às vezes eu invado realmente. Eu reconheço isso e eu não quero mais fazer isso. Eu quero que você possa se sentir bem de conversar comigo. É uma forma boa. Ele vai olhar para você e talvez ele vai desconfiar. Peraí, não acredito. Então calma, ó, eu te garanto. Eu estou aprendendo a lidar de uma outra forma, tá? E agora eu não quero mais fazer isso com você. Eu estou buscando melhorar meu jeito de lidar com minhas emoções. Até para poder me relacionar melhor com você. Então eu quero que quando você se sentir invadido, incomodado, perseguido, controlado, que você me avise. Você vai me ajudar a melhorar. Porque eu realmente quero melhorar a nossa relação. Porque você realmente é importante para mim. Sim, lógico. O que será que ele diria? É uma forma totalmente diferente. Eu acho que ele ia ficar meio... Aí sequestraram a minha irmã. Não sei, entendeu? Entendi. Aí você pega e dá é como se fosse um judô psicológico, né? Estou te dando um exemplo só, né? Mas é quase como se... tipo uma arte marcial. Tem um método para isso, né? Estou te dando alguns exemplos de como dá para usar isso na prática, né? Porque tem vários fundamentos por trás disso que eu estou te dizendo. Lógico. O que você achou disso? Qual foi a sua opinião? Eu gostei muito, adorei participar, conversar com você. Para mim, pelo menos, você é muito claro e objetivo. Consigo entender o que você fala com clareza realmente. E são coisas, detalhes que mudam
a perspectiva da gente olhar a pessoa e a forma de abordar. Por isso que foi o que eu te perguntei. Realmente gostei bastante. Ficaria horas, óbvio, conversando com você. Eu agradeço muito, muito, muito e parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço. Eu fico feliz e quero ver um dia você dando seu depoimento, a gente voltando e vendo essa conversa aqui depois. Ia Se ser bem Deus legal. quiser. Tá Bom joia, dia, então. Bom trabalho. Bom trabalho para você também. Até mais. Tchau, gente. Então é isso aí. Esse foi mais um 707. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.